Nesta unidade, iremos abordar 7 assuntos. Primeiro, o solo. Segundo, o preparo de solo. Terceiro, adubos. Quarto, compostagem. Quinto, escolha das espécies e cultivares adaptados à região. Sexto, produção de mudas. E sétimo, local para plantio. Primeiro, o solo. Devemos conhecer o solo onde iremos plantar. Conhecê-lo fará com que possamos produzir mais e melhor. Há 2 formas de avaliar a estrutura do solo: se ele precisa de correção e adubação ou não. A primeira é coletá-lo e levá-lo a um laboratório para ser analisado, onde então poderemos saber como estão suas características físicas e químicas, sendo a operação mais indicada e que deve ser realizada por profissional da área. A segunda é conhecermos as plantas espontâneas, também chamadas de plantas indicadoras. Elas, por sua vez, nos indicarão se o solo está equilibrado ou não, como por exemplo, o amendoim bravo ou o leiteiro, que nos indica um desequilíbrio entre nitrogênio e micronutrientes, especialmente molibdênio e cobre. Outro exemplo é a carqueja, muito comum em solos pobres e compactação superficial e com falta de molibdênio. Já a grama seda indica o solo muito compactado. A samambaia é muito comum em solos com teores altos de alumínio, que pode ser diminuído através da calagem. Na apostila, existem outras plantas indicadoras para serem observadas. Mesmo tendo domínio das plantas indicadoras, é importante realizarmos uma análise de solo para determinarmos a quantidade de calcário a ser utilizado para a correção do pH do solo. Segundo, preparo do solo. O preparo do solo requer pelo menos 2 a 3 etapas para que possamos realizar o plantio ou a semeadura. A primeira etapa é a descompactação do solo, através do seu revolvimento. Podemos fazê-lo de pelo menos 2 formas, uma mecânica e a outra manual. A mecânica requer a utilização de implementos agrícolas, como o trator com o arado, mostrado no vídeo. Já a manual, iremos utilizar um enxadão, barreta ou cortadeira, fazendo o rompimento do solo. Após esta etapa, poderemos destorroar e nivelar o solo através da enxada rotativa, de forma mecânica, como mostra o vídeo. Manualmente, podemos utilizar um rastelo para efetuar o destorroamento e nivelação do solo. Terceiro, adubos. Os adubos são necessários para repor no solo aquilo que a planta retirou. No plantio convencional, utiliza-se adubos químicos, porém, no orgânico não utilizamos. Os adubos utilizados podem ser de origem animal e vegetal. De origem animal, esterco de animais, bovinos e ovinos, e cama de aviário, entre outros. De origem vegetal, adubos verdes, pode ser de verão e inverno, gramíneas e leguminosas, que devem ser cultivadas com o principal objetivo de incorporá-los posteriormente ao solo. No verão, podemos utilizar a soja, sorgo, trigo, morisco, feijão guandu, labi-labi, mucuna, entre outros. No inverno, podemos utilizar ervilhaca, tremoço azul, tremoço branco e vermelho, alfafa, cornichão, trevo branco, aveia, azevém, entre outros, conforme a disponibilidade de sementes. Esses adubos verdes oferecem algumas vantagens, tais como melhora das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, menor incidência de plantas espontâneas, absorve as substâncias úteis das camadas profundas do solo e subsolo e as incorpora à superfície. Evita a erosão, poupa o transporte do adubo, pois é produzido onde vai ser empregado. Quarto, compostagem. O principal objetivo é o aproveitamento de materiais que anteriormente seriam eliminados, juntamente com o esterco de animais e camas de aviário. O processo é bastante simples, porém requer alguns cuidados para a obtenção de um bom composto.
Os materiais utilizados podem ser restos de culturas, como folhas, talos, picados de preferência, aparas de grama, folha de árvores, produtos orgânicos da cozinha, esterco de gado, ovino ou suíno, cama de aviário, frango. Para uma melhor compreensão e visualização de todo o processo, disponibilizamos na apostila vários links para vídeos. Quinto, escolha das espécies e cultivares adaptados à região. A melhor maneira seria se pudéssemos produzir as próprias sementes orgânicas, porém, sabemos da dificuldade em produzi-las ou encontrá-las no mercado. Daí, a necessidade de utilizarmos as sementes convencionais, conhecendo a sua origem e evitando as sementes tratadas como agrotóxicos. No mercado, já estão disponíveis algumas espécies de cultivares, que são alface lisa, cenoura nantes, chicória crespa, entre outros, que estarão disponíveis na apostila. Sexto, produção de mudas. As mudas podem ser produzidas em canteiros a céu aberto, sendo um canteiro de 1,20 m de largura, formando sulcos no sentido da largura do canteiro, a cada 15 centímetros aproximadamente, podendo colocar de 2 a 4 sementes por centímetro, conforme a espécie, cobrindo com uma camada fina de terra, em túnel baixo e em caso de vegetação, sendo estes os meios mais comuns utilizados. Para obtermos mudas de qualidade, devemos nos preocupar com a quantidade e a qualidade das sementes a serem semeadas, observando a pureza da semente, porcentagem de germinação e vigor. Após um período médio de 30 dias, podemos efetuar o transplante das mudas. Porém, há casos em que as espécies podem ser mantidas definitivamente no local de plantio, observando o espaçamento entre linhas e plantas conforme a espécie. Sétimo, local de plantio. O local de plantio definitivo ou de transplante pode ser em canteiros ou covas. Estas informações sobre produção de mudas, espécies, local de plantio e espaçamento estão disponíveis na apostila. Aqui encerramos parte de nosso conteúdo proposto. Bom trabalho e até breve.